Você já ficou olhando para o celular esperando uma mensagem que não veio? Não uma vez, não duas, mas aquele tipo de espera que começa a ocupar espaço dentro de você, que faz você checar a tela sem perceber, que faz você reler o que mandou tentando entender o que foi que disse de errado, que faz você criar hipóteses, construir cenários, tentar encontrar uma explicação que não seja a que você mais teme. Porque a explicação que você mais teme não é "ele está ocupado". Não é "ela esqueceu de responder". A explicação que você mais teme é uma só, e ela mora bem no centro de você. E se o silêncio significar que eu não importo o suficiente? Eu sei que você está aqui, porque isso já aconteceu com você. E eu sei que quando acontece, não é apenas desconfortável. É devastador de um jeito que você não consegue explicar para ninguém sem parecer exagerada. Sem sentir que vão te dizer, "Nossa, mas é só uma mensagem". Como se a mensagem fosse sobre a mensagem. A mensagem nunca foi sobre a mensagem. E é exatamente isso que eu quero conversar com você hoje. Não sobre o que fazer quando ele some. Não sobre como agir para que ela responda. Porque enquanto a pergunta for sobre o outro, você vai continuar refém de uma resposta que depende de alguém que não é você. A pergunta que vai mudar tudo é outra. É mais difícil. É mais íntima. E é a única que realmente importa. Por que o silêncio do outro tem tanto poder dentro de você? Vou te contar uma coisa que levou muita gente anos para entender, e que eu quero que você entenda hoje, aqui, agora. O silêncio do outro não grita sobre o outro. Ele grita sobre o vazio que ainda existe dentro de você. E esse vazio não foi criado por esse relacionamento. Ele existia antes. Esse relacionamento só encontrou o caminho até ele. Existe um mecanismo que opera nas sombras das nossas escolhas afetivas. Ele não aparece no início, quando tudo é intenso e bonito, e você está tão bem que esquece de procurar por ele. Ele aparece exatamente nos momentos de silêncio, nos momentos de distância, nos momentos em que o outro não está disponível, e de repente você se descobre sentindo uma dor que parece desproporcional para o que aconteceu. E quando a dor parece desproporcional, é porque ela é. Ela não pertence completamente a esse momento. Ela tem raízes muito mais antigas do que esse relacionamento. Muito mais antigas do que essa pessoa. Deixa eu te perguntar algo. E eu preciso que você responda com honestidade para você mesma. Essa sensação de angústia quando alguém que importa fica em silêncio. Ela é nova? Ou ela tem um gosto familiar? Uma textura que você já conhece de outro lugar, de outro tempo, de outra pessoa? Para a maioria das pessoas que estão assistindo isso agora, a resposta é: ela é muito familiar. E não é coincidência. Nós aprendemos o que é amor muito antes de saber nomear o que estávamos aprendendo. Uma criança não tem vocabulário para processar experiências emocionais complexas. Ela tem apenas sensações. E quando, ainda pequena, você viveu situações em que a presença das pessoas que amava era imprevisível, quando o carinho vinha e ia sem aviso, quando a atenção dependia do humor do outro, quando você nunca sabia ao certo se estava segura ou se estava prestes a ser deixada, o seu sistema nervoso aprendeu algo. Aprendeu que amor e incerteza andam juntos. Aprendeu que a ausência é um sinal de alerta. Aprendeu que quando o outro está em silêncio, você precisa fazer alguma coisa, checar, perguntar, se explicar, se aproximar, para se certificar de que ainda está tudo bem, de que você ainda é amada, de que você ainda importa. Esse aprendizado não foi consciente. Ninguém te ensinou isso com palavras. Foi um ensinamento silencioso, inscrito no corpo, no sistema nervoso, na forma como você interpreta a ausência até hoje. E agora, adulta, em um relacionamento completamente diferente, com uma pessoa completamente diferente. Quando o silêncio chega, o seu sistema nervoso não processa como ele está ocupado, ou ela precisa de espaço. Ele processa como uma ameaça. Uma ameaça que ativa um programa antigo, um programa de sobrevivência que diz: faça alguma coisa antes que isso se torne abandono. Esse é o mecanismo invisível. Não é fraqueza. Não é insegurança que você escolheu ter. É uma estratégia de sobrevivência que um dia fez todo o sentido.
e que agora está sabotando exatamente aquilo que você mais quer. Eu preciso que você faça uma coisa agora, não depois do vídeo, agora. Nos comentários, escreve isso. O silêncio que eu mais temo não é o silêncio dele. É o que ele acorda dentro de mim. Se essa frase fez alguma coisa se mover dentro de você ao ler, se você sentiu um reconhecimento, um arrepio, uma verdade que você sabia, mas nunca tinha colocado em palavras, escreve, porque esse comentário não é para mim, é para você. É o primeiro ato de quem parou de olhar para fora e começou a olhar para dentro. E é aqui, nesse espaço, que pessoas que estão nessa jornada se encontram. Pessoas que escolheram a profundidade quando o mundo oferece rascunho. Agora vou te mostrar como esse mecanismo opera na prática. E mais importante, o que você pode fazer para não ser governada por ele? Existem 3 formas principais em que o silêncio do outro ativa esse programa antigo. E eu quero que você se reconheça em pelo menos uma delas. Porque quando você se reconhece, você para de reagir no automático e começa a responder com consciência. A primeira forma é a hipervigilância relacional. É quando você se torna uma leitora de sinais compulsiva. Você analisa o tempo que ele demorou para responder. Você compara o tamanho das mensagens de hoje com as de ontem. Você nota a ausência de um emoji que antes estava sempre presente. Você interpreta o ok como frieza e o ok como ironia. Cada detalhe vira dado, e você passa horas processando dados que, na maioria das vezes, não significam absolutamente nada, além de que a pessoa estava com pressa. Mas o seu sistema nervoso não sabe disso. O seu sistema nervoso está em modo de alerta constante, varrendo o ambiente em busca de sinais de que o abandono está chegando. Porque aprendeu que o abandono chega sem aviso e que você precisa detectá-lo antes que aconteça. O custo humano disso é imenso. Você gasta uma energia devastadora em relacionamentos que exigem que você esteja sempre atenta, sempre interpretando, sempre gerenciando o estado emocional do outro para que tudo continue bem. Você não está num relacionamento. Você está num trabalho de tempo integral que nunca te paga o suficiente. A segunda forma é a ansiedade de ação. É quando o silêncio te faz sentir que você precisa fazer alguma coisa. Mandar mais uma mensagem. Ligar. Aparecer. Se explicar. Fazer uma pergunta que não precisava ser feita. Ou, no extremo oposto, sumir também, para ver se o outro nota, para ter algum controle numa situação em que você se sente completamente sem controle. A ansiedade de ação existe porque a inação é insuportável. Esperar sem fazer nada parece passivo, parece vulnerável, parece que você está entregando o controle para o outro. E para alguém que cresceu num ambiente imprevisível, entregar o controle é o movimento mais assustador que existe. Mas aqui está o paradoxo que vai mudar a forma como você age a partir de hoje. Quando você age a partir da ansiedade, quando você manda a mensagem extra, quando você liga sem querer ligar, quando você aparece sem ser chamada, você não está recuperando o controle. Você está confirmando para o seu sistema nervoso que o perigo era real. E cada vez que confirma que o perigo era real, o sistema nervoso fica mais sensível, mais alerta, mais rápido para disparar da próxima vez. Você está treinando a própria ansiedade para ser maior. A terceira forma é a mais silenciosa e a mais devastadora de todas. Eu chamo de interpretação catastrófica. É quando o silêncio não ativa uma ação, ativa uma narrativa, uma história que você conta para si mesma sobre o que o silêncio significa. E essa história invariavelmente começa e termina no mesmo lugar, em algo que está errado com você. Ele sumiu porque eu fui intensa demais. Ela parou de responder porque eu errei algo. Ele está frio porque percebeu que não sou o que ele queria. Ela foi embora porque, no fundo, eu sempre soube que não era suficiente. Percebe o que todas essas histórias têm em comum? O protagonista do problema é sempre você. Isso não é humildade. Isso não é responsabilidade. Isso é uma distorção cognitiva que tem um nome específico na psicologia e que tem raízes numa crença muito mais antiga do que esse relacionamento.
A crença de que se algo deu errado, a falha é em você. Essa crença foi útil um dia, quando você era criança e o ambiente ao redor era caótico, imprevisível ou emocionalmente indisponível. Acreditar que a causa estava em você dava uma ilusão de controle. Se o problema é em mim, eu posso me consertar. Se eu me consertar, o amor volta. Se o amor volta, estou segura. A criança não conseguia processar que talvez o problema não fosse ela, que talvez os adultos ao redor dela estivessem enfrentando as próprias dores, os próprios limites, as próprias sombras, e simplesmente não tinham capacidade emocional de estar presentes da forma que ela precisava. Mas a criança não sabia disso, e então ela concluiu: devo ser eu. E você carregou essa conclusão até aqui, até esse relacionamento, até esse silêncio que você está interpretando agora. Agora eu quero te dar uma ferramenta, não uma técnica de como agir quando ele some, uma ferramenta de consciência, porque é a consciência que quebra o automático. Eu chamo de pausa de testemunha. Na próxima vez que o silêncio do outro disparar aquela sensação conhecida, aquela contração no peito, aquela urgência de checar o celular, aquela voz que começa a construir narrativas, eu quero que você faça uma coisa antes de qualquer reação. Para, coloca a mão no peito. Respira fundo uma vez. E faz a seguinte pergunta para você mesma, em voz alta se possível. O que eu estou sentindo agora pertence a esse momento ou pertence a algo mais antigo? Só essa pergunta, sem precisar de resposta imediata. A pergunta já cria uma distância entre você e o automático. Já ativa a parte do cérebro que observa em vez da parte que reage. Já te tira de dentro da história e te coloca na posição de quem lê a história. E quando você está na posição de leitora, não de personagem, você para de ser governada pelo enredo. Não estou dizendo que vai ser fácil. O sistema nervoso é rápido. O programa antigo é bem treinado. Ele vai tentar te puxar de volta para dentro da história muitas vezes. Mas cada vez que você faz a pausa de testemunha, cada vez que você para, respira e pergunta, você está construindo algo que nenhum relacionamento do mundo pode te dar. Você está construindo uma relação com você mesma, que não depende de resposta. Vou te dizer o que acontece com a pessoa que não trabalha isso. Não é uma ameaça, é uma consequência. E você já conhece essa consequência porque já viveu partes dela. A pessoa que não trabalha esse padrão continua num ciclo. Entra em relacionamentos onde a imprevisibilidade é a moeda. Sente-se mais viva quando o outro some e volta do que quando o outro está consistentemente presente, porque a consistência não ativa o sistema nervoso do mesmo jeito. A consistência parece estranha, parece monótona, parece que falta algo, e o que falta, na verdade, é o drama, a montanha-russa, a adrenalina de não saber. Porque o sistema nervoso aprendeu que isso é o amor. Com o tempo, o padrão fica mais pesado. A ansiedade aumenta, a hipervigilância aumenta. A autoestima vai sendo corroída a cada silêncio interpretado como rejeição. E a pessoa começa a se tornar uma versão menor de si mesma dentro dos relacionamentos. Mais cautelosa, mais performática, mais focada em não perder do que em realmente amar. Esse não é o relacionamento que você merece. Esse não é o amor que existe para você. Mas para acessar o amor que existe para você, o caminho não é encontrar a pessoa certa. É se tornar alguém que não precisa que o outro esteja disponível para saber que é amável. Essa é a transformação. Não é sobre ele responder. É sobre você parar de precisar que ele responda para saber o seu valor. Se você chegou até aqui, você já não é a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Alguma coisa se moveu. Eu sei disso porque você não está mais olhando apenas para o silêncio do outro. Você está olhando para o que o silêncio ativa dentro de você. E esse olhar, esse simples, corajoso, desconfortável olhar, é o começo de tudo. Se esse vídeo nomeou algo que você carregava sem conseguir nomear, eu preciso que você faça uma coisa agora. Clica em inscrever-se. Não como favor, não como apoio a um canal, como declaração de que você escolheu a profundidade, que você escolheu se entender em vez de apenas reagir.
que você escolheu investir em você mesma com a mesma intensidade com que você sempre investiu nas pessoas que amou. Esse canal é o espaço onde essa escolha é honrada todos os dias. E se você sente que o que foi dito aqui é apenas a superfície, existe um espaço onde essa conversa vai muito mais fundo. O espaço dos membros não é um benefício adicional, é um ambiente diferente. Existem níveis de verdade que não cabem num vídeo público. Conversas que o algoritmo não comporta. E uma comunidade de pessoas que escolheram, assim como você, parar de procurar a cura no outro e começar a construí-la dentro de si mesmas. Se você sente que pertence a esse espaço, o link está aqui. E para quem quer as ferramentas na sequência certa, práticas, específicas, aplicáveis no dia a dia, o e-book Amor Sem Dependência foi construído como o protocolo de continuidade exato para o que você ouviu hoje. Não é teoria. É o mapa detalhado de como você reconstrói, passo a passo, uma relação com você mesma que não depende da presença, da resposta ou da aprovação de ninguém. O link está na descrição. O que você ouviu hoje é o mapa. O amor sem dependência é o território. E antes de você fechar esse vídeo, eu quero te deixar com uma coisa. Não uma motivação. Um reconhecimento. Você já está mudando. Não porque eu disse algo extraordinário, mas porque você escolheu ouvir. Porque você ficou. Porque alguma parte de você, a parte mais honesta e mais corajosa, sabia que precisava ouvir isso hoje. O silêncio do outro vai continuar existindo. As pessoas vão continuar tendo os seus próprios ritmos, os seus próprios momentos, as suas próprias distâncias. A diferença é que a partir de agora, quando o silêncio chegar, você tem uma escolha que antes não tinha. Você pode perguntar o que ele acorda em você, em vez de perguntar o que ele diz sobre você. E essa pergunta muda tudo. Porque quem aprende a habitar o próprio silêncio interno não precisa mais temer o silêncio do outro. Você já está sendo isso.